Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje, caríssimos, na quinta-feira da segunda semana do Santo Natal. Hoje, em São Pedro, se celebra as exéquias do Papa Emérito Bento XVI. George Ganswein, aquele secretário particular dele, deu uma boa, longa entrevista que se recolhe aí também no Vatican News. Então, 2 pontos queria extrair da entrevista post-mortem, isso é depois da morte de Bento XVI. Ganswein foi, de fato, vejam, acompanhou Bento XVI até o último suspiro. Quer dizer, na entrevista ele confessa que ele não estava no último suspiro. Foi o enfermeiro de plantão que ficava até às 3 da madrugada, que realmente, logo de manhã, transmitiu para ele, logo depois da morte, transmitiu para ele as últimas palavras de Bento XVI. Sabeis quais foram? Tendes ouvido? Bento XVI diz: Senhor, eu vos amo. Assim morreu ele. Senhor, eu vos amo. Então, mas ele acompanhou tudo de perto, já antes da renúncia, era seu secretário particular. Então, ele volta ao tema da renúncia, justamente, no dia 11 de fevereiro de 2023. E ele diz que, sim, já por que Bento XVI lhe revelara antes que iria renunciar. E tentando conversar com ele, tentou demovê-lo da ideia, recebeu firme contravectiva, e Bento XVI disse não. Eu realmente não tenho condições de continuar no papado, e diante de Deus e da minha consciência, tomo esta decisão. Ela é firme. Não tem outra motivação que não esta. A minha motivação, porque está lá na entrevista, agora dada post-mortem, pode ler lá. Não tem outra motivação para a minha renúncia, senão aquelas que eu declaro. E, portanto, essa tese tão explorada por aqueles que depois, mais tarde, Bento mesmo chamou de fanáticos, e essas teses de Conte e de Papa Reinante foram longas e retomadas besteiras que essa gente desenvolveu. Aliás, ainda na entrevista, Ganswein deixa muito claro isto, que ele disse para George que escolhia a língua latina porque essa era a língua da igreja. E, vejam, diz, não há ali que buscar palavras, uma palavra isolada de todo o contexto e de toda a realidade para querer dizer que a renúncia não tenha sido feita. Isso é uma retomada bobagem, coisa que eu tenho rebatido. Então, sim, não há duvidar. A sede estava vacante quando da fraudulenta eleição do antipapa Francisco. E ela se mantém assim
vacante desde a renúncia de Bento XVI, que é plenamente válida segundo o direito. E, segundo, como tenho dito, né, segundo o direito e segundo o direito canônico e segundo o direito natural, né, que não impõe a uma pessoa dirigir na incapacidade algo tão grande quanto é a Santa Igreja. Então, sim, é de direito natural. Aliás, Ganswein faz uma reflexão sobre sobre Bento XVI não esperar que fosse de fato tão longa a sobrevida dele, 11 anos, hein? 11 anos. Coitado, vendo tudo aquilo que acontecia na igreja, testemunhando, diz que ele ficou muito, muito sentido, muito triste com essa tradiciones custodes que anulava, afinal, revogava a sua sumorum pontificum. Isto é a liberação da missa, né? Essa missa que nós celebramos. Ele ficou muito pesaroso, muito sentido quando viu aquela notícia. Então, sim, foi válida. Quantas vezes tem que se dizer isso, meu Deus? Calem-se essas bocas daqueles que ainda insistiram tanto tempo. Tome outro discurso, criem vergonha e confessem o seu engano. Por que levar o povo de Deus, a igreja remanescente, neste engano também, tão longamente? Confessem o seu erro, reconheçam que era burrice sua, que era teimosia, que era qualquer coisa outra que não é verdadeira devoção a Bento XVI, que comporta a verdade. E nós a temos. Quando mantemos firmes que o magistério da Santa Igreja a ser seguido é até o fim, a renúncia do seu pontificado. Ponto e basta. Ponto e basta. Esse é o meu apelo, para que venham publicamente reconhecer e confessar o seu erro, aqueles que até... Não, e também Georg Ganswein fala também sobre a carta de renúncia. E não há outra senão aquela escrita em 2006, onde justamente Bento XVI diz que Francisco é o único Papa. Então, não há o que querer agora inventar outra coisa e querer dizer que um testamento no qual ardiloso, fantasioso, no qual Bento XVI, bem, como alguns querem, até proclame o quinto dogma mariano. Nada disto se comprova pela história, pela verdade dos fatos. Nada disto se comprova pela verdade dos fatos. O fato é que o seu testamento é aquele, ponto, e acabou. Então, o que nós temos realmente hoje que rezar, e rezar muito por Bento XVI, que não conseguiu ver com toda a claridade como nós temos visto e alertamos o povo aquilo que aconteceu e acontece na igreja, e que ao menos não expressou isso. Se viu, não disse para ninguém. E rezar pela sua alma e pedir a Deus bondade e misericórdia, que perdoe os seus pecados e acolha ele na vida eterna. Foi, e esta é a sua grande honra, o último Papa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele, e até o fim do seu pontificado, nós temos aí o magistério da Igreja vivo. Cessou com a sua renúncia o magistério da Igreja. E quem quer ser fiel à Igreja e estar dentro da Igreja, siga a Santa Igreja com Vaticano II, com os papas pós-conciliares e com Bento XVI até a sua renúncia. É isto e ponto. Basta. É assim mesmo. Os mistérios de Deus, queridos, os grandes mistérios de Deus, que ao fim e ao cabo é sempre a Ele que temos que nos reportar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.